Olá, aluno, olá, aluna. É uma satisfação muito grande estar com vocês novamente. No dia de hoje eu vou trazer um vídeo para vocês falando um pouquinho mais sobre o nosso PIM, o nosso Projeto Integrado Multidisciplinar, ok? Para tanto, eu vou colocar vocês aqui no meu canto superior direito, tá? Para que vocês possam acompanhar, toda essa apresentação. Vocês já receberam esse material, que eu encaminhei por e-mail, tanto o manual do PIM quanto essa apresentação, e eu sempre mando alguns exemplos para vocês, ok? Quando a gente fala de PIM, tá, a gente primeiro tem que ver quais os objetivos que nós temos aqui. Eu digo para vocês que o PIM faz parte do programa pedagógico de todos os cursos superiores de tecnologia da nossa universidade, tá? O objetivo geral ele é contribuir para o diálogo entre os componentes curriculares que integram os respectivos períodos letivos, para a construção da autonomia intelectual dos alunos por meio da construção da unidade ensino-pesquisa, assim como desenvolver e ou aprofundar o sentido da responsabilidade social, potencializando o uso das tecnologias. E o PIM articula-se com as disciplinas curriculares e as organizações, proporcionando a evidenciação das práticas. Qual é o objetivo específico? Primeiro, é desenvolver o levantamento das características e das práticas organizacionais de uma empresa, analisar suas aplicações organizacionais e elaborar um projeto que resulte da pesquisa exploratória. Também é objetivo proporcionar condições para que o aluno desenvolva, de maneira prática, os conhecimentos teóricos adquiridos, colaborando no processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, proporcionar a experiência das dificuldades e das vantagens existentes na implantação, na execução e na avaliação dos modelos administrativos mediante a integração multidisciplinar, fortalecendo a visão sistêmica. Em resumo, é o quê? No PIM, a gente precisa verificar quais as disciplinas que a gente está estudando neste bimestre, tá? E a partir disso, vocês vão escolher uma empresa, tá? Eu vou dar o exemplo do Sicredi, tá? Que é uma cooperativa de crédito. Aí vocês escolhem, bom, eu estou fazendo as disciplinas de Fundamentos da Administração, Comunicação Empresarial e Técnicas de Informática. Então, a partir dessas 3 disciplinas, eu preciso fazer o quê? Uma análise dessa empresa. Como é que funciona a administração? Como é que é a comunicação? Como é que a empresa se comunica? E como ocorre a questão da técnica de informática? Então, o que vocês precisam no PIM? Sempre verificar qual a disciplina que vocês estão estudando e depois, em cima disso, fazer análise de uma empresa. Por isso é importante sempre, primeiro, ler o manual, verificar o material que eu estou mandando para vocês e, acima de tudo, dar uma olhada nos exemplos que eu mando. Porque nada melhor do que a gente pegar já exemplos de anos anteriores e poder aplicar, mesmo que a empresa não seja a mesma, obviamente, vocês podem escolher qualquer empresa, seja ela pública, privada, de preferência uma empresa que vocês tenham muitos acessos às informações. Tem várias empresas aí de capital aberto que tem todos os relatórios, o site está muito bem desenvolvido. Então o importante é o quê? Vocês escolherem uma empresa que vocês gostem, e que vocês tenham prazer em pesquisar, vocês vão ter que buscar muitas informações, ok? Bom, como é que se estrutura o PIM? Tá? Então nós temos os elementos pré-textuais, que é capa, folha de rosto, nós temos o resumo, o abstract, o sumário, tá? Os elementos textuais, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? E por fim também os pós-textuais, que é o quê? Que é a referência, as nossas referências são obrigatórias, e aquilo que não é obrigatório é o apêndice, ou se vocês querem colocar algum anexo, ok? Como é que é a apresentação geral? Então, primeiro, lembrem que vocês têm que colocar os trabalhos sempre dentro das normas da nossa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Utilizem também sempre uma linguagem adequada, uma norma culta, tá? E na redação vocês têm que cuidar de alguns aspectos gráficos, a voz passiva, sempre colocando na terceira pessoa, então percebe-se, apresenta-se, conclui-se, tá? Um exemplo aqui de resumo, então vocês têm que redigir isso num parágrafo único, tem que ter até 500 palavras, tem que ter de 3 a 5 palavras-chave e também utilizando sempre o tempo verbal no passado, porque vocês já fizeram o trabalho. Tá? Uma breve descrição da empresa, colocando também qual é o objetivo deste PIM que vocês vão conversar, que vocês vão explicar aqui, quais as disciplinas estudadas e o método de pesquisa de vocês. Ok? E aqui tem um exemplo.
Na introdução, tá? Geralmente ela tem uma página. Vocês precisam utilizar o tempo verbal no futuro, porque é aquilo que vocês vão apresentar no trabalho, tá? Tem que ter uma descrição detalhada da empresa, tá? Bem como o objetivo do PIN, e sempre colocar num parágrafo o que vocês vão ver. Bom, no primeiro parágrafo a gente vai ver sobre a administração, no segundo técnicas, no terceiro a comunicação empresarial, tá? Então sempre tem que ter cada tópico aí num parágrafo, tá? No desenvolvimento, né, deve-se verificar se as teorias estudadas, então aquilo que vocês viram na teoria, vocês vão ter que colocar na prática. Bom, então o conceito na empresa me diz que no livro me diz que o conceito é tal. Bom, e na prática, está existindo isso na empresa estudada? Vocês percebem que aquilo que está dito no livro está sendo colocado? Vejam, inclusive aqui vocês podem fazer uma crítica, ou então um apontamento, que legal, exatamente aquilo que eu vi no livro está sendo feito na empresa, ou não, olha, aqui eles vão ter que melhorar, ok? E aí tem, né, exemplos de desenvolvimento dos capítulos, tá? Aqui também, né, eles acabaram, né, nesse exemplo, inclusive colocando algumas figuras, né, com organograma. Na conclusão, gente, vocês, né, têm que colocar também uma página, e ele tem que ser uma resposta do que? Da introdução, tá? Sempre, né, o tempo verbal, então, no passado, porque vocês já viram sobre isso, tá? Colocando a breve descrição, colocando o objetivo que vocês tiveram, né, as disciplinas, qual foi o método, né, e ressaltando as diferenças encontradas entre a teoria e a prática, né, propondo sugestões, inclusive, dessas melhorias, e por fim também vocês vão colocar, puxa, o que foi importante, o que de novo vocês viram aqui? Puxa, nessa empresa eu nem tinha noção daqui a pouco do tamanho que essa empresa tinha. Ou, puxa, o sucesso dessa empresa é legal porque ela realmente usa as teorias. Ou então dizendo, olha, essa empresa vai ter sérios problemas porque ela não está, né, desenvolvendo algumas situações aqui, ok? Bom, tem um exemplo aqui, então, das considerações, né? Vai estar no material aí para vocês, tá? As citações também eu coloco aqui para vocês, como é que vocês colocam uma citação, né? Seja ela curta, seja uma citação longa, né? Então ela está toda aí no material para vocês, ok? Inclusive, né, de apresentação, então, como um todo, né, colocando as citações, né? Nesse material para vocês também tem um exemplo, né, de um PIN aqui que eu coloquei, que ele atinge, né, com perfeição todos os elementos, tá? Então é um trabalho do Paulo, da Vanessa e da Vânia, tá? Falando sobre uma prefeitura, né, que é aqui da região de Porto Alegre, tá? Que é a cidade de Linha Nova, tá? Nós temos então os elementos todos aqui que foram apresentados, onde nós temos o resumo do trabalho, tá? Nós temos o sumário, tá? Nós temos então os elementos começando pela introdução. Nós temos então o primeiro capítulo, que no caso deles então fala sobre os recursos humanos na área da administração pública. Então nós temos o primeiro capítulo, nós temos o subtítulo, né, 1.1, 1.2, e aí ele vai seguindo a ordem. Não esqueçam de adicionar também o número da página, tá? Então vai seguindo o trabalho como um todo, né? Tendo o organograma aqui, tá? Depois nós chegamos então no capítulo 2, tá? Que fala sobre o que? Contabilidade. Eles explicam primeiro o conceito da contabilidade, explicam sobre o balanço e depois inclusive apresentam aqui um balanço do que? Um balanço que a prefeitura apresentou, tá? Então eles descrevem, né, como funciona, como é que é o balanço, né? Entra na parte da estatística, né, apresentando um pouquinho alguns dados sobre a realidade da prefeitura, e aí depois chega na conclusão, as considerações finais, onde eles colocam então o que eles viram nesse trabalho, né, explicando um pouquinho da prefeitura, vendo o que viram no primeiro capítulo, o que viram no segundo capítulo, o que tem no terceiro capítulo e algumas coisas que foram importantes, né, no desenvolvimento desse trabalho. Por fim, então, eles colocam as referências, né, colocando em ordem alfabética, e aquilo que é citação, então, aparece aqui, de onde foi retirado e quando foi acessado esse trabalho, né, quando foi acessado na internet. Ok? Então esse aqui é um exemplo de PIN. E por fim, eu ainda quero comentar com vocês o que? O manual, né? Esse manual sempre está disponível para vocês dentro do site da Unip, tá? Tá no AVA de vocês, mostrando então como é que funciona o trabalho, né? Desde os objetivos, desde as partes obrigatórias, mas aqui é interessante também comentar o que? Né, de que maneira tem que ser apresentado esse trabalho. Então, se alguém ainda está com dúvida nas normas da MNT, aqui tem toda a descrição, dizendo, olha, né, qual é o tipo de folha, qual é a fonte, como é que funciona a questão da margem, tá? O espaçamento entre linhas, então tem toda uma explicação aqui colocando para vocês.
né? Como é que é o espaçamento, como é que eu tenho que fazer a introdução, como é que eu faço o desenvolvimento do texto, né? Quanto tem que ter de espaçamento, né? Que é o 3, 3, 2, 2, então 3 na esquerda, 3 no superior, 2 na direita e 2 no inferior, né? E aí tem toda a descrição de como ele tem que ser desenvolvido. Alguém vai dizer, nossa, mas é um pouco complicado. Não, gente, isso aqui é só uma prática, né? Quem lê, né? Quem for, de fato, se inteirar sobre isso aqui, tem todas as informações, tá? Inclusive, como eu coloco imagem, e lá no fim do texto, né, ele tem toda uma explicação aqui. No final, eu acho bacana sempre mostrar isso aqui. Por quê? Porque, inclusive, ele demonstra, né, no manual aqui tem um passo a passo de como é que eu posso colocar, né, como é que eu faço toda a configuração do meu texto. Então tem aqui como é que eu faço a configuração da página, tá? Também, gente, ele explica para vocês como é que eu posso fazer, né, a questão do índice, né, do meu sumário, colocando como título 1, título 2, né, como é que eu tenho que descrever isso aqui, tá? Então tem toda uma apresentação aqui, ok? Vou encerrar, então, esse vídeo aqui, né, vou voltar para a tela toda aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o PIN, né? Não deixem de acessar esse material todo que eu envio para vocês. Em caso de dúvidas, né, me procurem por e-mail, me procurem pelo WhatsApp, né? Não fiquem com dúvidas, né? Não tenham medo, né? Não é difícil fazer o PIN, principalmente, né, para quem está lendo os manuais, para quem verifica esse material que eu envio, principalmente, né, pegue esses exemplos de anos anteriores, tá? Para quem está uma dúvida, para quem tem alguma dúvida, né, por favor, entre em contato aí que eu vou estar à disposição de vocês, ok? Forte abraço, tá? E fiquem com Deus.